sou a professora Marília Scartesini. Sejam bem-vindos ao assunto de dislipidemias para o módulo de bioquímica. Nós estamos, então, na avaliação laboratorial das dislipidemias e nessa aula nós vamos falar sobre a classificação das dislipidemias, o perfil lipídico e a flexibilização do jejum no laboratório e os novos valores referenciais e de meta terapêutica. Dislipidemias significa que tem várias, porque além de estar no plural, o prefixo dis, ele vai nos apontar para alterações, tanto para níveis elevados quanto níveis baixos. Então, nós vamos ter alterações no metabolismo dos lipídios, que podem ser pelos níveis elevados, onde nós vamos ter as hiperlipidemias, por exemplo, as hipercolesterolemias e a hipertrigliceridemia, ou no plural ou no singular. Quando estiver só assim, com o prefixo mia, a gente sabe que é excesso de colesterol no sangue. Glicemia, hiperglicemia, né, hiperuricemia, sempre com a terminação mia é sangue. Quando a terminação é úria, é na urina o exame. E níveis baixos, um exemplo de nível baixo é a hipoalfa, porque alfa é HDL baixa, a lipoproteína baixa, você vai traduzir pelo exame do HDL colesterol baixo. E a gente observa muito HDL baixo em pessoas do sexo masculino, eles sempre vão ter 10 miligramas a menos que a mulher, até a menopausa da mulher, depois ela também diminui. Mas, enfim, a classificação etiológica das dislipidemias é primária ou secundária. Então, nós temos de origem primária, por exemplo, a hipercolesterolemia familiar, a HF, a hipertrigliceridemia familiar, a HTG, né, que é hiper-TG, e daí secundária, aqui, como a gente já falou, a hipercolesterolemia, a hipertrigliceridemia e a hiperlipidemia mista. Quando nós temos as primárias, que são de origem secundárias, quem é mais frequente? Precisamos saber o que você tem mais na tua rotina, o que é mais frequente na população. São as secundárias. Mas elas são devido a doenças, vocês vão ver que são várias doenças que causam aumento, que levam como consequência aumento do lipídio, alguns medicamentos e o estilo de vida inadequado. O que seria esse estilo de vida inadequado? Ou a ingesta está sendo grande, com pouco gasto de energia, ou seja, sedentário. Então, por isso que o estilo de vida adequado é aquele que você tem o equilíbrio na ingesta e você tem o gasto de energia com uma atividade física. Aqui então está uma tabela que são as principais causas das dislipidemias secundárias de acordo com a alteração do lipídio sérico, ou a lipemia, né? Sérico é no soro, lipemia é no plasma, mas depende se você vai dosar no soro ou no plasma, né? Isso aqui é básico. Então, quando que nós vamos ter um aumento do LDL colesterol? Eu deixei em azul as mais frequentes, um hipotireoidismo, uma diminuição dos hormônios, da função dos hormônios da tireoide, característica aumento do LDL. Quando tratado o hipotireoidismo, o LDL é baixo. Então, normalmente, quando o clínico está investigando, ele vai dizer, opa, o LDL está aumentado, vamos ver como é que está a sua tireoide, né? Vamos ver como é que está o seu fígado, porque ali há hepatopatias, síndrome nefrótica, rim não funcionando. Então, essas são as mais frequentes, mas vocês vão ter outra, inclusive a anorexia nervosa, vocês vão ter aumento do LDL, deficiência do hormônio do crescimento. Então, são vários, mas com maior frequência esses dois. Aumento de triglicéridos, vocês estão vendo que a lista é grande, é a maior, aonde principalmente excesso de álcool, e parece que hoje em dia é o que mais se consome é álcool, a obesidade, que não está sendo tratada, o hipotireoidismo também aumenta os triglicérides, mas a doença frequente e que mais aumenta é
diabetes mellitus, né? Olha aqui, ó. Agora, alguns medicamentos, como os anticoncepcionais orais, estrógenos, beta-bloqueadores, diuréticos, fazem com que aumente o triglicerídeo. Mas provavelmente é temporário, quer dizer, não, tem situações que você não vai tirar o medicamento para mesmo que aumente um pouco o triglicerídeo, é lógico, a não ser que aumente muito. Mas, inclusive, ó, vejam a AIDS, a síndrome de Cushing, a insuficiência renal. Então, o importante é saber a origem desse aumento do triglicerídeo. Por quê? Porque você tem que eliminar a secundária para depois ir para a primária, certo? A diminuição do HDL, isso é muito importante porque muita gente vai em busca do aumento do HDL. O que é bom para aumentar o HDL? Papapá, né? Isso várias pessoas perguntam. Veja, o mais frequente é o tabagismo. Então, o tabaco, o fumo, faz com que o HDL diminua. Retirado o tabagismo, retirado o cigarro, ele vai voltar ao normal. Diabetes faz com que aumente o triglicerídeo e diminua. A obesidade também, vocês podem ver que, inclusive, ele meio que se associa. Toda vez que você tem um aumento muito grande de triglicerídeos, você vai ter um HDL mais baixo. E a hipertrigliceridemia, está aqui a correlação com o HDL, faz com que o HDL diminua. Isso o metabolismo explica, mas eu não dei muitos detalhes, porque senão eu teria que ficar 3, 4 horas falando para vocês de metabolismo. Mas toda vez que você tem a hipertrigliceridemia, vamos falar ou pelo quilomicro ou pela VLDL aumentada, que você não está degradando, não está formando o quilomicro remanescente, a VLDL não está sendo transformada em IDL, você vai ter um aumento, uma diminuição do HDL. Porque quando isso está acontecendo, quando a lipoproteína lipase está agindo, você tem a produção daquela beta-HDL, aquela HDL precursora, que depois retira o colesterol e ela fica madura. Então, essa é a associação. Tratada a hipertrigliceridemia, o HDL aumenta. Então, essa é uma correlação muito forte que se vê em laboratório. Então, aqui a gente está dizendo que o clínico, primeiro, ele vai fazer, investigar. O que ele tem que fazer primeiro? Investigar as causas das secundárias. Eliminou todas as causas da secundária, daí ele vai investigar a dislipidemia primária. A não ser que o quadro clínico já indique, não. Tá com xantoma, xantelasma, todas as características, então, aí já existe, inclusive, uma pontuação que vocês vão ver que não precisa nem, mas sempre se investiga a secundária. Isso não tem, para qualquer protocolo, é primeiro verificar a secundária. Agora, vamos ver esse quadro interessante, qual é a maior frequência da hipercolesterolemia, quais são os genes responsáveis. Então, é o gene do LDL receptor, 95% é esse gene. Entre 2 e 5 é a ApoB e a PCSK9 é menor do que 1, então, ou seja, a frequência da PCSK9 é baixa. Mas, então, você vai ter o defeito, mutações no LDL receptor, ou na ApoB ou na PCSK9. O que vai acontecer? Veja aqui, você tem 4 receptores. 2 estão captando e 2 não. Ou seja, o fígado só tem 50% dos receptores ativos. Com isso, 50% vai sobrar LDL, colesterol, vai dobrar a quantidade em relação a um indivíduo normal. Tá? Vocês vejam, se você pegar um colesterol total no indivíduo normal, ele tem que ser, hoje, desejável 190. Antes era 200. Então, se você vai pegar um indivíduo com a heterozigota, como é esse caso, que 50% não funciona, você vai ter o dobro de LDL no plasma. E isso vai causar aterosclerose, que vai causar o estreitamento, o volume, o fluxo do sangue vai começar a diminuir, porque vai estreitando o vaso. Essa doença arterial coronariana vai se culminar para um infarto ou uma angina. O infarto é um bloqueio, aqui rompe essa aterosclerose e faz um trombo. A angina é a metade do infarto. Ainda às vezes se consegue recuperar. Então,
A frequência da heterozigota na população, no Brasil, no mundo, está em torno de 1 para 250 pessoas. Então, a cada 250 você vai achar um. Se tiver 500, a cada 1.000 você vai ter 4 hoje. Só que antes nós tínhamos 1 para 500. Agora a frequência ela aumentou, ou seja, o número de pessoas na população. Você está encontrando mais pessoas. Se antes você achava 2 em 1.000, agora você está achando 4. Né? O número de pessoas aumentou a cada 100. Então, nós vamos ter o extremo, que vai ser hipercolesterolemia homozigota. Veja esse quadro aqui, publicado pelo Goldenstein e Brown, em 2009, ele mostra uma menina de 10 anos com a homozigota. Ele diz que essas parecem botões, né, amarelos desses xantomas, pregado, assim como se tivessem sido colocados na pele da criança ou na mão. E essa criança, essa menina, infartou com 8 anos. Então, são os casos mais graves e a frequência era 1 para 1 milhão, hoje já está 1 para 160 mil ou 1 para 300 mil. Então, se em 1 milhão você tinha um, agora você vai ter praticamente 3 pessoas. Aqui é a tabela que vai ajudar a maioria dos clínicos a investigar a hipercolesterolemia familiar sem precisar fazer os testes genéticos que são caros. Então, a comunidade internacional estabeleceu critérios sem necessidade da dosagem molecular para ajudar no rastreamento dos genes causadores de HF. Então, esses são os critérios da Holanda, mas eles foram modificados pelos critérios de Simon Brummer, que era lá onde eu fiz o meu pós-doutorado, em Londres. Então, qualquer clínico que pegue a história familiar, se o paciente tiver um familiar em primeiro grau, homem inferior a 55, mulher inferior a 60, então isso aqui é o clínico que vai. Aí ele vai pontuar, ok? Então ele vai pontuando, vai pegando os critérios, história clínica, vai pontuando. Exame físico, se tem xantoma em tendão, se tem arco córneo nos olhos, o indivíduo inferior a 45 anos, olha a pontuação como é que vai. Prestem atenção agora que o valor do LDL colesterol vai pontuar, pode ser 8. Vejam, um LDL acima ou igual a 330 já dá 8. E 8, diagnóstico de HF, certeza se tiver acima de 8. Então, se ele tiver aqui um LDL colesterol acima de 330 e mais um desses aqui, ou mais um que seja, ele está acima de 8. Então, também se tiver a presença, análise do DNA, se tiver a mutação de um dos receptores aqui, já vai estar com 8. Então, certeza se acima de 8, provável entre 6 e 8 e possível entre 3. Então, são várias as categorias, mas esse aqui é o que já vai estudar a família. Então, a utilização da tabela com esses critérios pelos médicos de todas as especialidades, em especial na pediatria, em seus consultórios, pode reduzir o tempo para diagnóstico definitivo da HF. E quem vai ganhar é o paciente, porque quanto antes você diagnosticar, menos tempo aquela LDL fica na circulação e vai causando o ateroma. O tempo também é crucial aqui. A tomada de decisão, o início da terapia hiperpermeante. Então, o perfil lipídico e a flexibilização do jejum aconteceu em 2017. Até então, o perfil lipídico era composto por colesterol total, HDL colesterol, LDL, VLDL colesterol e os triglicerídeos. A partir de 2017, o que é liberado do laboratório, de preferência, é colesterol total, HDL, LDL e o não colesterol, HDL, que eu já expliquei lá antes numa das slides, dizendo o que é VLDL mais LDL, os triglicerídeos. Por quê? Porque o VLDL, mas se o laboratório quiser liberar o VLDL, ele pode, só que ele não é tratamento, certo? Você não faz tratamento, não é metaterapêutica, como são os demais. Então,
a flexibilização surgiu por um motivo das sociedades, e vocês estão vendo aqui a Abra Médica das Sociedades Médicas de Laboratório, a SBAC, principalmente os farmacêuticos, a Sociedade Brasileira de Cardio, com o Departamento de Aterosclerose, a Sociedade de Diabetes, a Sociedade de Endocrinologia e Metabologia e a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Ou seja, 2 de laboratório e 3 de médicos. Principalmente os médicos pediram, por favor, nós estamos com problema em pessoas que têm hipoglicemia por uso de insulina, se tiver que ficar 12 horas de jejum. Em pacientes com diabetes, né, que usa insulina, ele não consegue ficar 12 horas. Jejum prolongado no caso de gestantes, crianças, idosos. Por que esse pessoal tem que ficar em jejum se eles... se já está dito na literatura que colesterol não altera, nunca alterou o colesterol, nunca alterou o HDL, nunca alterou o LDL. Quem altera são os triglicerídeos. Mas como saiu na literatura valores que você pode obter após uma refeição, por que ainda nós temos que ficar com essas situações? Bom, também era para minimizar intercorrências e aumentar a adesão para a realização de exames e comparecimento às consultas. Porque se o indivíduo não faz o exame, ele não vai para a consulta. Se ele tinha que fazer jejum e ele trabalha, eu não fiz jejum, não vou. Então, assim, sempre uma coisa dependia da outra, né? Então, a flexibilização veio para... Então, foi publicado em dezembro, dia 5 de dezembro de 2016, o Consenso Brasileiro para a Normatização e Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico. A justificativa é a seguinte, a principal. O estado alimentado predomina durante a maior parte do dia, estando o paciente mais exposto aos níveis de lípides nestas condições em comparação ao estado de jejum, representando mais eficazmente seu potencial impacto no risco cardiovascular. Ou seja, essa era a intriga deles. E daí, como a literatura foi mostrando que realmente você pode fazer sem jejum, aí foi o momento que essas sociedades entenderam que precisava. Mas como não tinha valor de referência para isso, a gente teve, então, que montar o documento que foi essa normatização. Mas era claro que a literatura dizia, quando você vai dosar sem ou com jejum? Então, sem jejum, você vai fazer na dosagem, avaliação inicial de criança, idosos, avaliação de risco cardiovascular, eles querem sem jejum. Você vê melhor o risco quando está sem jejum. O tratamento estável com drogas e polipemia na síndrome coronariana aguda, diabetes usando insulina, preferência do paciente, porque tem paciente que não consegue ficar em jejum, ele desmaia, etc. Bem, essas situações, então, foram indicadas. Agora, quem vai fazer, sempre que tiver triglicerídeos acima de 440, deu 440, vai ter que colher uma nova amostra com jejum de 12 horas, porque acima de 440, aí você já precisa, você tem interferência nos outros exames. Se o indivíduo já está tratando uma hipertrigliceridemia, uma recuperação de pancreatite, início de drogas que causam um aumento de triglicérides, necessidade de outros exames em jejum, na mesma requisição, ou seja, ninguém impôs, são as condições, por isso que o título é flexibilização e não imposição. Então, essa publicação em 2016, que foi dezembro, né, mas praticamente 17, resultou uma mudança no paradigma das dislipidemias. Agora, o jejum não é mais obrigatório para todos os pacientes. Aí foram 3 alterações importantes na rotina dos laboratórios. O jejum flexível, por perfil, os novos valores referenciais de alvo terapêutico, conforme o risco cardiovascular, e a nova fórmula para calcular o LDL colesterol, que é a fórmula de Martin, que nada mais é que a Friedewald modificada, e você pode dosar com triglicérides elevado. Então, o que aconteceu? Para que ficasse registrado em uma revista com
indexação internacional, esse posicionamento, ficou um posicionamento das sociedades, publicado na revista da cardiologia, aonde, olha, aqui está, eu, né, fui a primeira porque eu coordenei, o Carlos, representando a patologia, a doutora Tânia, a Maria Cristina, que depois eu vou contar para vocês. Esse foi publicado em março. Mas a principal finalidade desse documento é padronizar as condutas clínicas e laboratoriais em relação à flexibilidade do jejum na avaliação do perfil lipídico. O que nós queríamos era um laudo unificado, porque até então alguns publicavam a terceira diretriz, outros a quarta, outros a quinta. Então, cada um tinha um valor de referência e isso tinha que acabar. Então, a gente quis que ele fosse unificado em todos os laboratórios brasileiros. Para isso, está aqui a diretriz, vocês podem digitar no Google, vocês vão encontrar, ou entrem na Sociedade Brasileira de Cardiologia, tem acesso a não médico, e vocês vão ter essa edição. Vocês têm tudo isso aqui, a parte de laboratório, e aqui eu estou mostrando para vocês, ó, a Maria Cristina, eu, a doutora Tânia e o Carlos. Então, tanto na diretriz quanto na padronização ou no posicionamento, é a mesma coisa. Tá? Então, o laboratório pode referendar a diretriz, pode referendar o posicionamento, que é tudo mesmo. E no site, olha, aqui estão as sociedades de diabetes, de endócrino e de aterosclerose, publicaram a calculadora para estratificar o risco. Então, vocês já vão entender por que isso, em função dos valores referenciais de Demétrio. O que é valor de referência desejável? Hoje, se você tem o colesterol total, o HDL colesterol e os triglicerídeos, que são valores referenciais. Com jejum ou sem jejum, o colesterol e o HDL não mudam. O que muda são os triglicerídeos. Você vai ter 25, tolerância de 25 miligramas a mais quando você estiver sem jejum. Então, não é, mas isso daqui tem que ser uma dieta normal, não pode ser uma dieta com alto grau de gordura, né? E os valores de meta terapêutica, conforme a avaliação do risco cardiovascular estimado pelo médico solicitante do perfil. Então, ele usa aquela calculadora, ele vai usar o colesterol total e o HDL, ele acha o risco, ele estimado, e daí ele vai para a categoria de risco, que pode ser baixo, intermediário, alto, muito alto. Bom, ele achou, de determinado paciente, que era intermediário. Então, o LDL colesterol desse paciente, que tem risco intermediário, tem que ficar inferior a 100 miligramas por decilitro com ou sem jejum. Porque é o colesterol não tem alteração com ou sem jejum. Tá? Nunca teve. Desde que eu comecei. E olha que eu comecei cedo, né? Provavelmente mais do que vocês, né? Eu comecei em 1978 a trabalhar com. Aliás, 77. Vejam, então, é o LDL e o não HDL. Entenderam por que tem que liberar o não HDL? Porque ele é metaterapêutica. Aí o clínico, tanto pelo LDL quanto o não HDL, ele vai usar como metaterapêutica. Nos laudos, a gente pediu que fosse colocado colesterol total acima de 310, a probabilidade de HF. Também, quando os níveis de triglicerídeos estiverem acima de 440 sem jejum, o médico que pediu deve prescrever para o paciente voltar a fazer com jejum de 12 horas. Que será considerado, mas será um novo exame, ele não é emergência nem nada. Enfim, mas tem que fazer com 12 horas, acima de 400. Quem sabe que tem alto, quem está em tratamento, ele já vai com jejum. Ou se o médico pedir, olha, eu quero que você faça com jejum. Agora, a questão do médico tem que entender se for um diabético, né? Para crianças e adolescentes, a tabela é outra. Vejam que são só valores desejáveis. Colesterol total, inferior a 170 com ou sem jejum, HDL superior com ou sem jejum, e o LDL aqui, inferior a 110 com ou sem jejum. O LDL não tem meta terapêutica para criança.
Quando a criança tiver problema genético, tem outra diretriz, é outro departamento, é outra tomada de decisão. Aqui o que está diferente, vocês estão vendo que os triglicerídeos dependem da idade, ó, de 0 a 9 anos ou entre 10 e 19. Por quê? Porque existe o crescimento. Então, a faixa de triglicerídeos é diferente de acordo com a idade e com ou sem jejum, como a gente viu no idoso. E aqui, ó, colesterol total acima de 230, há probabilidade de HF. Desde que, então, você elimine as causas secundárias, existe a probabilidade. E é a mesma recomendação. Tudo isso tem na atualização, então. Aqui, então, mostrando o esquema que vocês já viram do metabolismo. Sem jejum você tem todo, né? Você tem desde o quilomicro até a parte que você tem no jejum, né? Com jejum de 12 horas. Então, vocês vejam que isso daqui, ele é rápido, a não ser que você tenha uma ingesta muito grande. Aí é outra história, né? Ou que você esteja com deficiência de lipase. Então, toda vez que o indivíduo tem algum problema com a lipase, lipoproteína lipase, ele vai ter alteração, principalmente aqui. Tá ok? Bem, a próxima aula nós vamos falar da interferência laboratorial no perfil lipídico e os exemplos de casos clínicos. Tá ok? Então a gente se vê em breve. Muito obrigada.